deste caso e também do julgamento do antigo procurador Orlando Figueira, no processo que está a abalar as relações entre Portugal e Angola, o processo da Operação FIS e que envolve o ex-vice-presidente do país, Manuel Vicente. Na 21ª hora tenho agora o advogado Paulo Saragossa da Mata e também o magistrado Adão Carvalho, está no estúdio do Porto, em representação do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Muito boa noite a ambos. Boa noite. Adão Carvalho, comece por si, perguntando-lhe, na sua opinião, como é que se chega a esta situação de aparente desconfiança mútua e em que há dirigentes políticos, incluindo o Presidente de Angola, a manifestar-se sobre decisões do sistema judicial português? Do ponto de vista dos tribunais, eu penso que não há qualquer desconfiança nem em relação ao sistema de justiça angolano, nem presumo que do sistema de justiça angolano em relação ao sistema de justiça português. O que está em causa nesse processo são factos ocorridos em território nacional, portanto, crimes que foram cometidos em Portugal, e, nessa circunstância, a competência para o exercício da ação penal e para o julgamento pertence aos tribunais portugueses, pertence ao Estado português, que é quem tem interesse na perseguição e no julgamento por esses factos. Segunda questão, foram usados no processo mecanismos de cooperação internacional no sentido de tentar ouvir um determinado cidadão que, por ser estrangeiro e não residir em Portugal, não pôde comparecer perante o Ministério Público, e foi usados os mecanismos através de carta rogatória e pelo facto de o referido cidadão em causa gozar de imunidade no país de origem e pelo facto de também ter sido aprovada uma lei de amnistia que inclui os crimes que aqui estão em causa em Portugal, desde logo se obteve da Autoridade Central a informação de que não valeria a pena enviar a carta rogatória porque não poderia ser cumprida à luz das normas e da imunidade de que o cidadão beneficia em Angola. Ora bem, portanto, não há aqui nenhum conflito entre a justiça angolana e a justiça portuguesa. É o normal procedimento do sistema de justiça de qualquer dos países. Mas não está completamente excluída, nesta altura, a possibilidade de o julgamento de Manuel Vicente vir a ser realizado em Angola. Eu vejo isso com alguma dificuldade. Excluído não está, mas como a competência é originária, é nossa, em termos de exercício da ação penal, só através do mecanismo de cooperação, que seria de transferência do processo para que o exercício da ação penal e para que o julgamento pudesse ser realizado em Angola, pressupunha desde logo que tal pudesse acontecer nesse país, pois só nessas situações se justificaria então, mas é o envio do processo para Angola. Doutor Adão Carvalho, mas, ora bem, a partir do momento em que o próprio Presidente do país, João Lourenço, disse que, afirmou publicamente na conferência de imprensa em que assinalou 100 dias da presidência, dizia que era lastimável que Portugal não tivesse aceito transferir o julgamento de Manuel Vicente para Angola, invocando desconfiança do funcionamento da justiça angolana e dizendo ao mesmo tempo que a intenção não seria nunca de anular a acusação sobre o engenheiro Manuel Vicente. Ou seja, o mecanismo de cooperação judiciária que existe e que tem vindo a ser aplicado, tanto quanto sei, neste momento não dá garantias de eficácia? Eu respeito a opinião do Sr. Presidente de Angola e nessa questão não vou me pronunciar sobre a opinião dele. O que posso dizer é que o cidadão goza efetivamente de uma imunidade em Angola, que está garantida na Constituição. Para além disso, foi aprovada em 2016 uma lei de amnistia que está em vigor em Angola e de acordo com a qual os crimes que aqui estão em causa, ou o crime que estará em causa, estará amnistiado e, portanto, não vejo qualquer possibilidade de o processo poder prosseguir em Angola.
mesmo que para lá fosse encaminhado. Mas a não lei... vejo nem que possa ser afastada o direito do cidadão à imunidade, nem o direito a beneficiar da amnistia. Muito bem. Paulo Saragossa da Mata, a lei da amnistia que está em vigor e que aparentemente também incide e também contempla, alegadamente, os casos que estão aqui, que envolvem o ex-vice-presidente Manuel Vicente, a lei da amnistia é uma decisão política. Foi, aliás, tomada a propósito dos 40 anos da independência de Angola, ainda pelo anterior presidente José Eduardo Santos. É uma decisão política que se transforma em lei. Como é que pode conflituar? E é aqui, de uma forma muito clara, a política e a justiça se cruzam, não é? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Procurador, também. É obviamente uma decisão política e é uma decisão política, como diz, que se transforma em lei, que passa a ter as consequências legais necessárias e, portanto, a influenciarem na decisão de concretos casos. Eu, no entanto, gostava de vir só um bocadinho atrás. O Sr. Procurador disse-o, não sei, tem havido alguma confusão acerca desta matéria. Gostava de reiterar um pouco, porque li concretamente os fundamentos invocados pelo Ministério Público, que foram tornados públicos, aliás, salvo pela Procuradoria-Geral. O Ministério Público português nunca invocou desconfiança em relação à justiça portuguesa. À justiça angolana. Mas e uma mentira repetida muitas vezes não se torna em verdade. Portanto, o Ministério Público não desconfiou da justiça angolana. E aqui tem havido uma desinformação que é altamente censurável. Houve uma primeira página de um semanário do Expresso, há 10 dias, que dizia exatamente isso, citando a resposta do Ministério Público português a um recurso apresentado pela defesa de Manuel Vicente. Estou a falar do comunicado oficial que foi divulgado. E aí o que se dizia era que, por força de, como dizia o Sr. Procurador, por força de respostas das próprias autoridades judiciárias angolanas à autoridade portuguesa, ficou claro que não se conseguiria atingir a boa administração da justiça por força de várias razões que também agora estavam a ser discutidas entre vós. E são duas. Era a questão da imunidade e a questão da amnistia. Sobre a questão da amnistia, eu não sei se à partida podemos dizer que não está assegurada a boa administração da justiça. Porque, repare, mesmo em Portugal, a amnistia tem de ser decidida, pode ser decidida pelo Ministério Público, mas se o assistente no processo, a parte prejudicada, a vítima do crime, ou qualquer um do povo, em alguns casos de crime, requerer uma abertura de instrução para fiscalizar essa decisão do Ministério Público, tem que ser uma autoridade judicial a dizer que uma lei de amnistia se aplica ao caso concreto. A decisão final é de um magistrado judicial. E, portanto, no momento em que se está ainda em investigação ou por relatar uma acusação e que se manda, ou se pensa mandar para uma autoridade judiciária estrangeira um determinado processo, o facto de existir em vigor uma lei de amnistia não quer dizer que ela até seja aplicável ao caso concreto. Não cabe à autoridade judiciária portuguesa decidir como é que se aplica a lei estrangeira. E deixe-me colocar-lhe uma dúvida adicional. Uma vez que a investigação foi desenvolvida em Portugal, certo, e tanto quanto julgo saber, as autoridades judiciais angolanas, neste momento, não dispõem de todos os elementos do processo claro, desenvolvidos pela investigação ao longo do tempo. Portanto, não têm provas, nem têm mecanismos, à partida, digo eu, para avaliar verdadeiramente quais é que são as circunstâncias e quais é que são as suspeitas que impendem sobre as pessoas. Só depois do processo ser transferido é que podiam tomar uma posição sobre um concreto caso. Exato. Portanto, como é que se pode dizer que a lei da amnistia, à partida, pode ser aplicada a um caso que não se sabe exatamente como é que ele é no total? É exatamente o que eu quero dizer. Não nos cabe a nós, a justiça portuguesa, fazer uma prognose sobre o que será o resultado da aplicação da lei da lei angolana por parte de um tribunal angolano que é a quem compete aplicar essa lei. Dir-me-ão, bem, mas a lei é tão clara que está necessariamente amnistiado. Mas isso é um problema da justiça de Angola. O que nós temos que perguntar é, a justiça portuguesa deve proceder ou não deve proceder? A justiça portuguesa decidiu proceder com base nestes pressupostos, e penso que o Ministério Público, quando o fez, fez-lo legitimamente, ou seja, fez um raciocínio que, em princípio, não conseguiria, e, portanto, optou por ajuizar o caso em Portugal. E a partir desse raciocínio, sim, é ou não legítimo que haja um entendimento diferente por parte de responsáveis, quer judiciais, mas esses têm estado em silêncio, bom, nem todos, incluindo o Procurador-Geral da República de Angola, que também já se manifestou publicamente sobre o tema, mas incluindo o Presidente da República de Angola, que... Certo, mas repare, também penso que a questão não está definitivamente encerrada, porque tanto quanto eu percebi, eu não conheço o caso por dentro, apenas do seu aspecto mediático e os comunicados feitos oficialmente, há um recurso
pendente ainda junto ao Tribunal da Relação de Lisboa, Sim. recurso esse que poderá vir a decidir em sentido contrário ao que foi decidido anteriormente pela primeira instância. Ou seja, remeter a parte dos autos que é referente ao ex-vice-presidente de Angola para a jurisdição angolana. A justiça angolana. Sr. Procurador Adão Carvalho, como é que olha para este raciocínio que estamos aqui a desenvolver sobre o facto de haver uma amnistia que enquadra um determinado conjunto de crimes em Angola, mas não sabendo as autoridades judiciais angolanas quais é que são as suspeitas concretas que incidem sobre uma pessoa, neste caso Manuel Vicente, como é que se pode concluir ou inferir à partida que essa lei da amnistia irá ser aplicada a esta pessoa? Sem ser um exercício especulativo. O primeiro exercício tem a ver com a imunidade de que o cidadão em causa goza. E essa perdura por 5 anos. Ele não pode ser perseguido criminalmente em objeto de qualquer processo durante um período de 5 anos após ter cessado as suas funções enquanto vice-presidente de Angola. E, portanto, durante este período de tempo não vale a pena o envio do processo, porque o processo lá não pode prosseguir de acordo com as autoridades judiciárias de Angola. Quanto à lei da amnistia, eu acho que o juízo tem que ser feito também pelas autoridades judiciárias portuguesas. As autoridades judiciárias portuguesas, perante os crimes que estão em causa no processo, têm que avaliar, porque é uma prerrogativa do Estado português, enviar ou não o processo para as autoridades judiciárias angolanas. E só deve enviar... Não será, é uma prerrogativa ou é uma obrigação mediante os acordos judiciários que estão assinados? O acordo diz que pode enviar quando se frustra a possibilidade de extradição, ou seja, se ela for recusada pelo país requerido, neste caso por Angola, com base em determinados fundamentos, pode o Estado ponderar enviar para esse país o processo, sempre que tenha garantias, designadamente, que nesse país o processo, os factos também são crime nesse país e, designadamente, sobre isso não há dúvida, estão a coberto de qualquer amnistia. A amnistia distingue-se do perdão e, portanto, uma amnistia, sendo uma lei, e reportando-se aos crimes em abstrato, com a moldura penal que está lá prevista, pode perfeitamente a autoridade judiciária portuguesa concluir que o processo, sendo enviado para Angola, nunca poderia prosseguir por causa dessa razão. Posso só dar aqui uma dúvida que se me põe. O que a Convenção diz, e o Sr. Procurador recordar-se-á disso, é que não está assegurada a boa administração da Justiça. A administração da Justiça não passa a ser má porque uma jurisdição aprecia o caso e decide, por qualquer razão, não estarem reunidos pressupostos processuais ou de procedibilidade, dizer vou ter que o arquivar. Quando a Convenção fala em boa administração da Justiça, está a questionar se existe poder jurisdicional, se existe poder de Estado naquela jurisdição, e se essa jurisdição é um Estado de Direito democrático. Portanto, não é isso que está em causa, penso eu, não é isso que está a Porque, vejamos, e lança esta questão, ou seja, a legitimidade da amnistia é inquestionável, claro, do ponto de vista de ato soberano e político, inquestionável. A administração da Justiça, se funciona para outros casos, também há de funcionar para este. Portanto, eu não penso que esse seja o argumento, não é? Exato. Portanto, é aqui que... E a segunda pergunta. Todos nós e todos os cidadãos portugueses conhecem muito bem as diversas, inúmeras variantes do discurso que é à justiça o que é da justiça, à política o que é da política. Mas isto significa que esta separação de poderes, que é condição de uma democracia saudável, e não vamos entrar em avaliações, mas significa que qualquer um dos detentores desse poder, seja do político, seja do judicial, está livre de ignorar as consequências dos seus atos? Bem, essa pergunta é particularmente difícil. É uma pergunta um bocadinho, talvez, filosófica, mas particularmente difícil. Eu acho que nem titulares de cargos políticos, nem titulares de altos cargos jurídicos podem estar isentos dessa reflexão das consequências dos atos. Penso que o Estado angolano tem feito é tentar dar uma dimensão política? Uma dimensão política à questão, o que faz algum sentido, na perspectiva da própria defesa da soberania de Angola. Penso que seja isso que está por trás. Devo já dizer que a declaração de interesses não tem
tenho nenhuma amizade, nem inimizade, nem com os protagonistas, sim, nem com os Estados. É absolutamente técnica a apreciação. Mas penso que faz algum sentido que o Estado de Angola até se sinta beliscado e, portanto, tente reagir de alguma forma. Agora, a questão num plano... Mas quando isto deixa de ser uma questão meramente judicial, e quando passa para um plano político, e o plano político é implícito a partir do momento em que a pessoa em causa foi vice-presidente... Mas, repare, é que aí voltamos à questão que o Sr. Procurador estava a acabar de levantar. É claro que há aqui uma situação de imunidade. Se a imunidade... Eu não sei se o Sr. Procurador sabe. Se a imunidade em Angola for entendida nos termos latos que é em Portugal, se calhar o Sr. Procurador tem razão. Se for entendido naqueles termos que eu acho que são os termos que deveriam ser entendidos em Portugal e que são juridicamente corretos, a questão de imunidade nem sequer se punha, porque aplica-se a situações em que a alegada prática do ato ocorre durante o exercício de funções e por causa delas. E, portanto, mesmo em Portugal... Não é o caso. Sr. Procurador, não é o caso. É assim que se entendem todas as imunidades, não é? Lembro-me do caso dos filhos do Sr. Embaixador do Iraque. Exato, que eu gostava também de trazer para aqui. Nessa altura questão. eu acho que fui o único que defendi algo que pôs a classe diplomática completamente de cabelos em pé, mas não me faz sentido que se entenda a imunidade diplomática como extensível a todos os membros da família e criadagem, como se dizia antigamente, sim, claro, durante todo o exercício de funções, para abranger todos os ilícitos praticados que tenham a ver com o exercício de funções ou que não tenham a ver com o exercício de funções. Pelo menos estamos a aferir a imunidade diplomática no âmbito de países em paz, países que não estão em situações de guerra. Não faz sentido, e quer estejamos a falar de crimes económico-financeiros, quer estejamos a falar de crimes de sangue ou crimes de violência... A amnistia em causa aqui exclui crimes de sangue, crimes violentos. Sim, a amnistia, mas aqui estava a falar em concreto sobre a imunidade. Certo. Quer dizer, não é pelo facto de uma pessoa ser diplomata que tem uma carta branca para assassinar, para exercer qualquer crime sobre outro. Ou para praticar atos de... Eu gostava de saber qual era o entendimento que se sustentaria em Portugal se um determinado diplomata estrangeiro fosse apanhado em branqueamento de capitais de larga escala. Ou num assalto à mão armada. Ou num assalto à mão armada. Quer dizer, não faz sentido estender as imunidades, nem ter um entendimento de imunidades que é absolutamente desbragado. Exemplo que se pode dar também a este respeito é saber se, por exemplo, as imunidades parlamentares em Portugal abrangem todo e qualquer ato ilícito praticado por um determinado deputado, no caso concreto, anterior ao exercício de funções, durante o exercício de funções, tenha que ver com o exercício de funções ou não tenha nada a ver com o exercício de funções. Há que ter um entendimento minimamente lógico. Sr. Procurador. Eu acho que há alguma confusão entre os dois tipos de imunidades são diferentes. A imunidade de que goza o vice-presidente de Angola, e de acordo com o que está previsto na Constituição, refere-se mesmo lá aos crimes estranhos ao exercício da função. Essa imunidade é para os crimes estranhos ao exercício da função e não para aqueles que são praticados e associados ao exercício das funções enquanto vice-presidente de Angola. Mas antes ou durante pelo texto da Constituição, pelo texto da Constituição, parece que ser uma imunidade alargada e sem qualquer limite. Quanto à questão que colocaram e que tem a ver mas com... Mas não tem de limite, situação... não deixa de ser uma decisão soberana e legítima, não é? Evidente, e penso que os tribunais portugueses têm que respeitar a imunidade que ele goza nesse país. Essa imunidade não se aplica dentro do território nacional, onde foram praticados os factos. Mas, Sr. Procurador, entende essa... Desculpa o debate, pressuponho que nós conversemos um pouco, mas eu entendo que essa imunidade se aplica a todos os atos praticados pelo indivíduo desde que tinha 18 anos, antes do exercício de funções. É que eu não leio o artigo da Constituição da mesma maneira. A Constituição só diz que não pode ser objeto de processo nos 5 anos posteriores ao termo do exercício. Estava a falar ao contrário, para trás. Não é? É que tanto quanto eu percebo, eu não conheço o caso como lhe disse, mas tanto quanto eu percebo, parece-me que o que se está a discutir é por atos alegadamente praticados antes sequer ter havido exercício de funções. Sim, antes de ser vice-presidente. E, portanto, a imunidade projeta os seus efeitos nos 5 anos posteriores, mas relativamente a que atos? Aos atos todos que praticou na vida, desde que nasceu? Não sei. Não é uma dúvida. É uma dúvida que tenho. Eu nessa parte apenas tenho o que consta do comunicado da Procuradoria-Geral da República, no sentido de que, questionadas as autoridades judiciárias angolanas, as mesmas referiram que o cidadão, ou seja, que os atos que estavam ali em causa e que o cidadão gozaria dessa imunidade relativamente àqueles factos nos termos da Constituição.
e isso é o que consta do comunicado público que está publicado no site da Procuradoria-Geral da República. Eu não Alguma conheço analogia? processo... Sr. Procurador, o cidadão leigo comum, apesar de tudo e apesar da justiça ser um tema dominante nas notícias e nos médias em Portugal, a verdade é que o cidadão comum, na maior parte das situações e ao longo da sua vida, não se cruza com a ação penal e, portanto, tem contacto com isto de uma forma indireta, através das notícias e imagino que haja pessoas a questionarem-se sobre, por exemplo, qual é a diferença então, e o desafio, se quisermos, é para ambos, mas afinal, então o que aconteceu com o português e agora um outro português que está detido em Timor e onde houve algum sobressalto sobre a possibilidade de ele ser julgado nesse país? Por outro lado, porque é que, sendo também um país pertencente à CPLP, mas com um acordo judiciário claramente distinto, é verdade, o Brasil, porque é que não é concretizado o pedido de extradição do antigo deputado Duarte Lima, que é acusado de um crime de sangue ocorrido em território brasileiro? O que cada um dos sistemas tem previsto, eu não conheço e também sobre os processos em questão também não sei. O que posso dizer é que é compreensível, porque sendo o Brasil, como reportando-se a essa situação e sendo um crime cometido em território brasileiro, se calhar o Brasil, como tendo originariamente o exercício da ação penal e o poder punitivo, eu acho que ele tem a prerrogativa de, querendo, não transmitir o processo para qualquer outro país, designadamente para Portugal. Portanto, nessa parte... Quanto à questão de Timor, eu não conheço e, portanto, não vou comentar. Mas, claro que os Estados têm acordos de cooperação diferentes, às vezes têm acordos bilaterais mas para mim, a pior situação que poderia acontecer, e é aquela que está a acontecer, é, perante o desconhecimento concreto dos factos objetivos que se aplicam em cada caso, estarmos eventualmente a incorrer aqui num erro de comparar o que não é comparável. E, portanto, de presumir situações de igualdade quando elas não são iguais. Mas julgo que esta situação atual e esta tensão entre Portugal e Angola justifica e exige que haja aqui um esforço muito maior por parte de todos os envolvidos, incluindo jornalistas, claro. Sem dúvida, para tentar clarificar o melhor possível cada uma das situações, para se perceber se podemos compará-las ou não. Para tentarmos perceber se há aqui alguma... Levantou agora a questão de Timor, que não sei se a justiça timorense requeriu algo às justiças portuguesas ou não acerca dessa situação do cidadão português que saiu de Timor, que estará, penso que esteja em Portugal. Também não sei qual seria o entendimento então da justiça portuguesa, também é uma dúvida e é curioso ver que hoje em dia em matérias que deviam ser particularmente claras o que abundam são dúvidas. O que é que a justiça portuguesa iria dizer em caso de Timor lhe pedir a extradição do português ou lhe transmitisse o processo, não é? Porque perante isto, o que não pode ficar em circunstância nenhuma, a dúvida não pode ficar, sob pena de tornar impossíveis as relações bilaterais com Estados, neste caso com Estados da nossa comunidade de língua portuguesa. É haver a ideia de que pode haver uma desconfiança porque o sistema judiciário não é tão bom, ou não é tão mau, ou é mais para a esquerda ou é mais para a direita. Isso é que não pode ficar. Por isso é que eu fiz questão de voltar a este tema, porque se difundir muita ideia que o Ministério Público português não confia na justiça angolana, a mim não me passou isso quando li o comunicado. Eu acho que o Ministério Público português não fez um juízo de valor negativo. Foi um mero juízo, diria eu, quase que estratégico. Estão ou não estão preenchidos os requisitos de lei e entendeu que, por força de não estar garantida a boa administração da justiça, não transmito. E por isso eu levantei há pouco a questão, mas o que é a boa administração da justiça? Nós não podemos partir de um princípio de que só há boa administração da justiça quando há julgamento e condenação. Como se prova com esta conversa, Paulo Saragossa da Mata e Adão Carvalho, agradeço a vossa presença, é que na lei, e como em todas, não é só a lei, mas também as discussões sobre a justiça, há a letra e o espírito. São muito duvidosas. Essas matérias são tudo menos claras. Sim. Muito obrigado. Agradeço aos dois terem vindo à 21ª hora. Este tema ainda vai voltar aqui à antena daqui a uns minutos, no comentário de Fernando Medina.